Fala galera, bem-vindos de volta à continuação do nosso treinamento ProBMap. Gente, nesse exercício aqui que mistura álgebra e questões de números inteiros, nós temos o seguinte, ó. Imagina, tá vendo esse quadradinho aqui no meio? Imagina que eu invento um tipo novo de operação. A gente já conhece a operação de soma, de subtração, de multiplicação, de divisão, né? A gente conhece exponenciação, várias coisas. Mas eu vou inventar um tipo novo de operação, a operação quadradinho. Ok? E vou explicar para você como é que se faz a operação quadradinho. Se você pega um número A e vai fazer A quadradinho B, ok? É assim que você vai calcular A quadradinho B. Eu estou te mostrando como é que eu, o inventor da operação quadradinho, defino ela. Você vai fazer assim, ó, você vai pegar A menos 4 e vai multiplicar por B mais 2. É assim que se faz a operação quadradinho. Por exemplo, se o A for 2... então você vai pegar 2 menos 4, tá? Percebe que esse 2 vem da fórmula, e o menos 4 também, né? O 2 é quando o A aparece na fórmula. E se você vai fazer 2 quadradinho B, e o B vale 6, por exemplo, então no lugar de B, de bola, você vai colocar 6, ok? E aí esse mais 2 vem da fórmula. Então, fazendo essa conta, você vai ter que 2 menos 4 dá menos 2, 6 mais 2 dá 8, e menos 2 vezes 8 vai dar menos 16. Percebe? Então é assim que se faz a operação quadradinho, usando essa fórmula aqui, ó. Ok? A operação quadradinho é uma operação que eu inventei. Imagina se eu peguei um certo número A, outro número A, tá? Não necessariamente vai ser o 2. Mas eu peguei um outro número A, que agora vai entrar no lugar do A, e fiz A quadradinho B e deu menos 7. Não devem ser os mesmos caras, né? Porque esse cara aqui deu menos 16. Devem ser outros caras. Mas eu fiz A quadradinho B e deu menos 7. Agora, se alguém tivesse feito B quadradinho A, o mesmo B que eu coloco para cá e esse A que eu coloco para cá dá 5. E aí eu te pergunto, quem são esses números A e B? Né? Quem são esses números A e B? Será que eu consigo descobrir? A é quanto? Nesse caso aqui, ó. Né? E B? B é quanto? Eu quero saber. Bom, então eu vou substituir na fórmula. Eu sei que A quadradinho B é A menos 4, né, vezes B mais 2, e eu sei que isso dá menos 7. Fazendo as distributivas, né, isso aqui é AB, depois A vezes mais 2 dá 2A, menos 4 vezes B dá menos 4B, e menos 4 vezes mais 2 dá menos 8. Isso aqui tudo dá menos 7. Então eu posso passar esse 8 para lá, pelo menos. Né? Isso aqui vai ficar AB mais 2A menos 4B. Menos 7 com mais 8, né? A hora que esse 8 desaparecer daqui e aparecer ali, ele vai com mais. Então vai ficar 1. Ok? Então isso daqui dá 1. Beleza. Agora vamos dar uma olhada nesse outro cara aqui, ó. B vezes A. Então percebe que agora é o B que está entrando no lugar do A. O B vem primeiro. O cara que vem primeiro, ó, eu tiro 4 dele. Então é o cara que vem primeiro, que agora é o B, menos 4 vezes. O B, que seria o segundo termo da fórmula, agora é o A. Então aqui vai ficar A mais 2. Eu sei que é confuso trabalhar assim. Eu poderia estar usando letras diferentes, mas em OBMap vocês têm que estar preparados para isso, tá? Então, por isso que eu estou mantendo até as mesmas letras. Então, o primeiro cara, menos 4, de acordo com a fórmula, vezes o segundo cara, o cara que aparece depois do quadradinho, que no caso é A, mais 2, tá? De acordo com a fórmula. Então, isso daí tudo eu sei que vai dar 5. Então, vamos fazer as distributivas. Isso aqui vai dar AB, depois B vezes mais 2 dá mais 2B, menos 4A, menos 8 é igual a 5. Só passando o menos 8 para lá, né, gente? Vai ficar AB mais 2B menos 4A. 5 com mais 8 vai dar 13. Ok? Então eu posso, inclusive, escrever isso daqui na forma de um sisteminha. Tá? Mais 2B menos 4A. Ou eu já posso até colocar na ordem, né? Eu vou colocar o menos 4A primeiro. Né? A ordem que eu escrevo eles não importa. Então eu vou escrever menos 4A mais 2B igual a 13. Tá bom? O que eu posso fazer? Para assumir com esse AB, que eu não gosto dele, eu posso subtrair uma equação da outra. Se eu fizer isso, né, subtrair uma equação da outra, então AB menos AB some, dá zero, né? Nem precisa pôr esse zero aqui, mas daria zero.
2A menos 4A é 2A mais 4A, né? O menos da operação com o menos que já estava aqui dá mais, então vai ficar 2 com 4, 6A. Né? Aqui é um sinal de mais que não precisa aparecer. Depois, menos 4B menos mais 2B dá menos 4 menos 2, menos 6B. E 1 menos 13 dá menos 12. Interessante. Dá até para dividir essa equação toda aqui por 6, né, gente? Dá para dividir a equação toda por 6. Então vai ficar A menos B igual a menos 2. Ou seja, eu já sei que A é igual a, passando o B para lá, né? Vai ficar menos 2 mais B. Ou então mais B menos 2. Tanto faz a ordem em que eu escrevo. Certo? Então vai ficar B do lado de lá, com sinal de mais, e menos 2. Menos 2 mais B ou mais B menos 2, tanto faz. Mas eu ainda não sei quem é quem. E agora? Bom, vamos substituir isso daqui em outra equação. Né? Eu posso escolher qualquer uma. Eu vou escolher, sei lá, eu vou escolher essa daqui mesmo. Ó. Essa daqui mesmo. Vou chamar essa aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2. Eu vou substituir isso daqui na equação 1. Eu achei a 1 mais fácil, tá? Porque a outra tem o número 13. Então eu achei a 1 mais fácil. Então a equação 1, ela diz assim, ó. No lugar do A eu vou colocar B menos 2. Tá? Porque agora eu sei que o A é B menos 2. Então eu vou substituir na 1. Então B menos 2 vezes B mais 2 vezes A, ora, mas o A é B menos 2. Menos 4B, estou copiando aqui, né? Isso dá 1. Olha que maravilha. Se eu troquei o A por B menos 2, em todos os lugares onde aparecia o A desapareceu, né? Na hora que eu escrevi isso daqui, só ficou tudo em função de B. A única incógnita é B. Fazendo então aqui a distributiva, isso vai ficar B quadrado menos 2B mais 2B menos 4 menos 4B igual a 1. Então isso daqui vai ficar B quadrado. Vamos lá, vamos juntar os termos semelhantes. Menos 2B com mais 2B, esses caras se cancelam, só sobrevive aquele menos 4B. E aqui tem um menos 4, né? Com esse 1 que eu posso passar para cá, dá menos 5. Por que eu passei para a esquerda? Porque eu estou vendo que não vai dar uma equação de primeiro grau, né? Vai dar uma equação de segundo grau, que a gente vai ter que resolver por Bhaskara. Ok? Então, resolvendo isso daqui por Bhaskara ou por soma e produto, vamos tentar soma e produto. A soma, que vai dar mais 4 dividido por 1, né? Que dá 4. E o produto é esse cara aqui dividido por 1, né? Então o produto é menos 5. Você consegue pensar em dois caras cuja soma dá 4 e o produto dá menos 5? Para dar menos 5 tem que ser, por exemplo, menos 1 vezes 5 ou então 1 e menos 5. Né? Para dar esse valor de produto. Então você percebe que esse cara aqui de baixo não funciona. Porque, tudo bem, 1 vezes menos 5 dá menos 5, só que 1 menos 5 daria menos 4, então ele não serve para soma. Agora esse daqui dá certo. Menos 1 mais 5 dá 4. Então os valores de B possíveis são menos 1 e 5. Ok? Agora, se eu tivesse dito para você inicialmente que esses valores eram estritamente positivos, ok? Eu disse para você que A é positivo e B é positivo. Esqueci de dizer isso no início. Mas imagina que isso estivesse no enunciado. Então, esse cara aqui não convém. Né? Ou resposta negativa não convém. Se o enunciado tivesse garantido que A e B são números positivos. Tá? Inteiros e positivos. Então, B vale 5. B vale 5. Ora, se B vale 5, eu consigo descobrir o A também, né? Eu posso jogar em qualquer fórmula, eu vou jogar nessa, que é a mais fácil. Então, se o A é B menos 2 e B é 5, fica 5 menos 2, A é 3 e B é 5, ok? Então você percebe que com um pouquinho de álgebra, uma equaçãozinha de segundo grau, dá para fazer. Faça com calma, né? Na hora de substituir, substitua com calma, mas dá para fazer dessa forma. Vamos dar uma olhadinha nesse daqui, gente. Esse é bem legal, é de coisas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, tá? Dá um exercício bem curioso. Imagina que eu tenho vários soldados, tá? Eu tenho 25 soldados no meu batalhão
e eu tenho 1000 unidades de comida. Pô, imagina que isso é um joguinho, tá? E eu tenho 1000 unidades de comida para dar para esses soldados. E eu sei que essa comida dura por 20 dias. Eu não sei exatamente quantas unidades de comida os soldados comem por dia, tá? Mas eu sei que 1000 coisinhos de comida dá para sustentar 25 soldados ao longo de 20 dias, tá? Então eu registrei esses dados numa tabelinha, ok? Só que aconteceu o seguinte, em um determinado dia que eu nem sei qual é, eu não tenho essa informação, eu não sei que dia é esse, eu vou chamar de X, alguns soldados morreram. E aí a comida que era para ter durado 20 dias acabou durando mais, tá? Eu sei que nesse dia em que alguns soldados morreram, ao invés de 1000 unidades de comida, eu só tinha 700 unidades de comida, né? Eles foram consumindo, se passaram X dias. Então eu consigo calcular isso daí, né? Então, ó, de 1000 para 700 quer dizer que foram consumidas 300 unidades. 300 refeições, 300 marmitas, sei lá o que, tá? 300 unidades. Então, se 1000 unidades são consumidas por 25 soldados em 20 dias, 300 unidades são consumidas pelos mesmos 25 soldados, porque nenhum tinha morrido ainda, em quantos dias? X. Ok? Como esses caras aqui são os mesmos, eu posso esquecer essa coluna, tá? E aí eu penso, é diretamente proporcional ou é inversamente? Quanto mais comida eu tenho, mais dias eu consigo durar com essa quantidade fixa de soldados. Quanto menos comida eu tenho, menos dias isso vai durar. Então são coisas diretamente proporcionais. Coisas diretamente proporcionais a gente multiplica em cruz, ok? Então tá, então multiplicando em cruz aí, gente, vai ficar o 1000 vai multiplicar o x em cruz, esquece a coluna dos soldados por enquanto, porque eu não mexi nela. Vai ficar 1000 vezes x, né, e 300 vezes 20, ok? Beleza, multipliquei em cruz a primeira coluna com a última coluna. E aí vai ficar então que x é 300 vezes 20, né, gente, dá 3 vezes 6, dá 3 vezes 2 dá 6, tem 3 zeros aqui, e o 1000 vai passar dividindo. Então quer dizer que levaram 6 dias, né? Esse x é 6, descobri. Tá? Após o 6º dia, ou seja, no findar do 6º dia, alguns soldados morreram e eu quero saber quantos. Né? Porque depois que esses soldados morreram, a comida foi terminar, a comida chegou em 0 lá no dia 31. Ou seja, eles passaram quantos dias, né? De 6 para 31, eu tenho 25, não é isso? 6 para 31, eu tenho 25. Então eles passaram 25 dias em um número menor de soldados, né? E nesses 25 dias aqui, eles consumiram isso daqui de comida. Ó, eles consumiram os 700 pacotes que estavam faltando. Então eles consumiram 700 pacotes em um outro número de soldados, né, um N aí, que eu sei que é um número inteiro, né? Não existe, por exemplo, 10 soldados e meio. Não existe 11,7 soldados. Não. Eu tenho que ter um número inteiro de soldados que consumiu essa comida em 25 dias. Ok? E aí, como é que eu faço isso? Dessa vez, tudo mudou. Né? Mudou o valor de comida, mudou o valor de soldado, mudou o valor de dias. Como é que eu faço uma regra de 3 ou algo assim com 3 colunas ao mesmo tempo? Dessa vez, eu vou falar para vocês esquecerem essa linha do meio, esquece ela. Nós não vamos usá-la. Poderíamos usá-la, tá? Poderíamos. Se a gente sabe agora que esse x é 6, nós poderíamos fazer entre essas duas aqui. Mas eu prefiro fazer com a primeira e a última, tá? Então nós vamos usar a primeira e a última, esquece a do meio, como se ela não estivesse aqui. Você percebe que se não tivesse mudado o número de dias, quanto mais comida eu tenho, mais soldados eu alimento? E quanto menos comida, menos soldados? Então essas coisas aqui são diretamente proporcionais. Coisas diretamente proporcionais a gente multiplica em cruz. Agora vamos pensar entre soldados e dias. Entre soldados e dias, imagina que a comida não tivesse mudado. Quanto mais soldados eu tenho para aquela mesma quantidade de comida, menos dias vai durar. E se eu tiver menos soldados, então a comida dura por mais dias, se eu não mudasse a quantidade de comidas. Então, essas são coisas inversamente proporcionais, né? Quanto mais soldados, menos dias dura a comida.
Se eu tiver poucos soldados, a comida acaba durando mais tempo, né? Então, são coisas inversamente proporcionais. Coisas inversamente proporcionais eu não multiplico em cruz, eu multiplico reto. Tá? Eu multiplico reto, não em cruz. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Seguindo esse caminho aqui, ó. 1000 vezes n vezes 25 tem que dar igual a, seguindo o outro caminho ali, ó. É assim que eu resolvo exercícios de proporção ou proporção inversa com vários números, com todo mundo mudando, né? Então, seguindo o caminho roxo, tem que dar igual a seguindo o caminho verde. E aí eu vou descobrir N, o número de soldados. Percebe que eu tenho 25 dos dois lados, então eu posso cortar. 25 está multiplicando de um lado, está multiplicando do outro. Então, isso aqui eu vou obter que N, 700 vezes 20 vai dar 7 vezes 2 dá 14, com 3 zeros. Ok. E o 1000, que estava multiplicando N, vai passar dividindo, né? Mais cedo ou mais tarde. Cortam-se todos os zeros, então 14.000 por 1000 dá 14. Quer dizer que ficaram 14 soldados depois da morte de alguns, né? Soldados. Ok? Quantos soldados morreram? Bom, se tinha 25 no início e agora eu só tenho 14, né? A diferença dá 9. 9 soldados morreram. Ok? É assim que se faz um exercício de diretamente proporcional, inversamente proporcional, com análise de gráfico. Você percebe que primeiro eu descobri que foram 6 dias para consumir os 300 unidades da ração, da comida, enfim. Né? A palavra ração vem da porção racionada que era dada para cada soldado, antigamente. Ok? Belezinha. Então vai. Vamos ver mais um aqui que mistura um pouco de... Agora volta a ter um pouco de geometria, tá? Imagina que eu tenho essas laranjas aí, em todos eles eu tenho 10 laranjas, tá vendo? Aqui eu tenho 2 colunas de 5 laranjas, dá 10 laranjas. Aqui também eu tenho 4 mais 3 mais 2 mais 1, dá 10 laranjas, tá? E aqui também eu tenho 2 fileiras de 5 laranjas, também dá 10 laranjas. Eu quero embrulhar essas 10 laranjas, então eu vou colocar uma placona de papelão aqui em cima, uma placona ali embaixo delas, né? Só que o que eu estou interessado nesse exercício aqui é uma faixa que eu vou ter que passar. Eu vou ter que passar uma faixa embrulhando as laranjas e essa faixa vai ficar assim, ó. Ela contorna essa laranja aqui, aí ela vem reto aqui, ó. Aí ela contorna, enfim, é uma faixa que deixa elas bem justas, né? Ela dá um pedaço de volta aqui, depois ela vai ali e aqui ela acompanha essa última laranja, tá? Eu vou passar essa faixa nas laranjas. E como essa faixa é cara, eu quero saber quanto de faixa que eu vou usar. E para eu decidir qual que é o melhor arranjo, né? Qual desses arranjos eu gasto mais faixa, qual eu gasto menos faixa. Eu com certeza vou preferir aquele arranjo que gastar pouquinha faixa, porque essa faixa é cara, tá? Digamos assim, ela é o que me interessa aqui calcular. Então tá, vamos ver se a gente consegue calcular esse contorno, gente, dessa faixa. Como é que a gente faria isso? Você percebe que a faixa, ó, ela encosta aqui, encosta aqui. Então aqui, ó, ela tem exatamente, ela forma 90 graus. Como ela tangencia a laranja, ela forma 90 graus nesses lugares ali, com um raio da laranja, né, com um segmento que deixa o centro. Então, isso daqui é 1/4 de laranja. E aqui também, ó, como vai formar 90 ali em cima, 90 aqui, eu tenho outro 1/4 de laranja aqui, outro 1/4 de laranja aqui e outro 1/4 de laranja aqui. Percebe? Então, todos esses pedaços curvos, esse pedaço curvo, mais esse pedaço curvo, mais esse pedaço curvo, mais esse pedaço curvo, se eu juntar eles, dá um comprimento de circunferência completo. Eu junto 4/4, dá um inteiro, né? Você concorda comigo que o comprimento total da circunferência é catupiry, né? 2πr? O raio das laranjas é o mesmo, tal. Eu não sei quanto que é, mas enfim, vai dar 2πr, que dá uma laranja inteira. E o pedaço que não fez curva? Bom, aqui eu tenho esse pedaço que não fez curva, ele vale um raio aqui, né? Um raio, mais 2 raios, mais 2 raios, mais 2 raios, mais um raio, né? Então, tudo isso daqui dá 6, 7, 8. Dá 8 raios de laranja.
Aqui dá um raio com um raio, dá 2 raios. Aqui dá um raio de lá, um raio de cá, dá 2 raios. E aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 raios. Também, né? Claro, né? Figura simétrica. Então, 8 com 8 dá 16, com mais 4, né, dá 20. Então, ó, eu gasto 20 raios mais 2 PR. Né? Esse é o total que eu vou gastar, né? Somando isso daqui. Isso aqui é 20R mais 2 PR. Se eu deixar o R em evidência, ou 2R em evidência, isso daqui dá R vezes 20 mais 2π. Isso é o que eu vou gastar de fita para a primeira figura. Vamos ver a segunda figura. Você percebe que a segunda figura vale a mesma ideia. Ó. Aqui está um raio, ali está um raio. A faixa, como ela tangencia as laranjas, ela encosta na laranja nesse pedaço aqui. Concorda comigo? Nesse pedaço aí. Então aqui também, ó, ela encosta aqui na laranja, formando 90, e aqui embaixo, formando 90. Quanto será que é esse ângulo aqui, né, gente? Quanto será que ele é? Isso aqui dá um ângulo exatamente de 120 graus. Ó, aqui ele é reto e aqui ele encosta ali, ó, num lugar que forma 90 graus. Então esse pedaço que tangencia as laranjas, ó, tem 120 graus. Então você concorda comigo que, ó, se eu tenho, pega uma laranja, eu tenho 120 graus aqui, mais aqui, ó, mais 120 graus lá em cima, mais 120 graus aqui dá 360. Então olha que coisa doida. De novo, os cantos arredondados sobre as laranjas formam uma circunferência inteira, né? Deu uma volta, né? Uma volta completa. Uma volta completa. Então eu tenho 2πr, onde R é o raio da laranja. E o restante? Ora, aqui, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Né? Ó, R aqui eu tenho 2R, né? Aqui eu tenho 1R, 2R, aqui mais 2R, paralelinho ali, ó, e aqui mais 1R. Então esse tamanho da faixa aqui é o mesmo tamanho que se eu juntasse esses raios ali por dentro. Né? 1 com 2 com 2 com 1 vai dar 1 com 2, 3, 6. Vai dar 6R aqui. Como tudo é simétrico, vai dar 6R aqui e 6R aqui. Certo? Ah, gente, que é 6 mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente. Tá? 6R e 6R. Então, ao todo, eu tenho 18R. Ok? Juntando esses caras e deixando o R em evidência, por exemplo, isso aqui seria R que multiplica 18 e depois R que multiplica 2π. Então, esse daqui é mais econômico. Por enquanto, esse daqui está compensando. Vamos ver o último. E no último vai ficar assim, olha que coisa doida. Você concorda que o centro das laranjas, eles formam um triângulo equilátero? E num triângulo equilátero eu tenho ângulos de 60 graus. Aqui é 60 graus, aqui é 60 graus e aqui é 60 graus. Então olha só, o que eu tenho aqui nessas laranjas? Ó? Eu sei que a faixa das laranjas vai encostar um determinado ponto aqui, onde eu formo 90 graus, até então ela vinha reta, né? Até então ela vinha retinha ali da outra laranja até aqui, retinha. E aí ela encosta ali num pedaço onde o raio forma 90 graus com ela, e depois ela encosta de novo aqui em cima, 90 graus. A partir desse ponto ela continua indo como uma faixa reta, né? Como uma faixa reta, até chegar lá. Então, gente, eu tenho esse pedacinho de ângulo. Aqui embaixo, ó, eu venho reto até aqui. E aqui eu não venho reto, né? Eu vou um pouquinho torto ali, ó. Mas vai formar 90 graus com esse pedaço ali. Se forma 90 graus com aquele pedaço ali, você há de convir comigo, ó, 60 mais 90. 60 aqui, mais 90 aqui. Mais 90 aqui, né? Aqui também é 90 graus. Então, o que falta ali são, deixa eu ver, 60, 90, que são 30 graus, e 30 mais 90, isso daqui vai dar 120 graus. É uma abertura de 120 graus. Enquanto aqui em cima, né, aqui em cima eu vou ter uma abertura
Aqui formaria 90 graus, ali forma 60. Se você fizer as continhas, você vai ver que aqui em cima dá uma abertura de 60. Aqui dá uma outra abertura grande, né? Porque a faixa ela vai vir curva até aqui, ó. Ela vai vir curva esse tempo todo, que dá 120. E aqui embaixo, ok? Onde ela forma 90 e 90, ela faz mais 60. Então, você vê que apesar de serem ângulos diferentes, hora que eu juntar todos eles, né, por exemplo, eu junto 60 ali em cima, mais 120 aqui, tá? Mais 60 aqui embaixo, que ela vai fazer essa curva, mais 120 lá, então eu dei uma volta inteira. Então, de novo, as bordas valem 2πr. E vamos ver quanto valem as partes retas. Ó, aqui parte reta eu tenho um raio aqui, ó. Melhor, ó. Um raio mais um raio, né? Raio com raio dá 2 raios aqui. Aqui também, ó. Um raio aqui, um raio aqui. Então, tudo isso daqui dá 2 raios. E aqui embaixo, gente, ó. Aqui embaixo, ó, dá 1 aqui, mais 2, mais 2, mais 2, mais 1. Né? Então, isso daqui vai dar 6, 7, 8 raios. E ali em cima também vai dar 8 raios. Então, somando toda essa galera ao longo do perímetro, eu vou ter 20 raios. Ok? Que deu exatamente a mesma coisa que o primeiro cara, quem diria, né? Colocando o R em evidência. Né? Então, esse aqui deu o mesmo comprimento. Esse é o mais econômico, esse é menor. Né? Dependendo da quantidade de laranjas que eu tivesse, poderia ser que todos eles tivessem dado igual. Pode acontecer também. Você tem que fazer um por um e ver o que acontece. Alguns dão iguais, pode ser que todos deem iguais, algum pode dar diferente, tem que ver. Neste caso, com 10 laranjas e estes arranjos aí, a mais econômica foi essa daqui. Ok? Neste caso. Fique atento na sua prova da UBMAP. Talvez sejam todos iguais, talvez sejam todos diferentes. Enfim. Vamos dar uma olhadinha nesse daqui e eu acho que aí nós finalizaremos esse segundo vídeo, ok? Imagina que eu tenho, isso daqui é uma casa vista de cima, tá bom? E tudo isso daqui é telhado, ok? Tudo isso daqui é telhado. E eu queria saber qual é a área, é telhado visto de cima, né? O telhado está cobrindo toda essa área aqui, ó. E eu gostaria de saber a área, essas áreas triangulares aqui somadas. A soma dessas áreas aqui dá quanto? Eu não preciso saber cada uma separadamente, eu só quero saber o total que elas têm juntas. Se eu somar essas áreas triangulares ali, me dá quanto? Tá? Esse é o nosso objetivo. Bom, gente, vamos lá. Você percebe? A área de triângulo é a área da base, tamanho da base vezes a altura, né? Mas eu não sei quanto que mede isso daqui de base, nem essa altura aqui. Né? Eu poderia usar esse outro lado como base, mas eu também não sei quanto que mede ele e quanto que mede, a altura, né, do triângulo que estaria aqui. Né? Essa é a base vezes a altura relativa a essa base. Ou se eu usasse o outro cara como base, esse cara aqui como base, então a altura, se aquele cara ali for a base, seria essa altura aqui. Eu não tenho esses valores. Tá? Eu não sei nem se esse cara aqui vai bater junto. Ó, parece que não bate. Não bate. Então, são valores que eu não tenho. Bom, paciência. O que eu consigo calcular? Eu consigo calcular a área desse paralelogramo aqui. Ok? Desse paralelogramo deitado. Como que é a área do paralelogramo, gente? A área de um paralelogramo, seja ele comprido ou não, é base vezes a altura que está de assim. Ok? Vezes essa altura aqui, a base do paralelogramo, que se repete lá em cima, que no caso é 5, vezes, ó, eu tenho essa altura, Ana, aqui, ó. Eu sei que esse paralelogramo aqui ele tem 6 de altura, 6 metros. Então 5 vezes 6 eu calculo, ó, a área daquele paralelogramo, eu vou escrever assim, ó, para eu não me perder. A área daquele paralelogramo é a base dele vezes a altura. O tamanho desse lado aqui, ó, que é 10, não importa. Não importa no cálculo da área. Tá? Paralelogramo não é um lado vezes outro. É a base vezes a altura. Quem é um lado vezes outro é o retângulo. Aí sim. Aí você faria só um lado vezes outro. Mas aqui então isso aqui dá 30. Como é metro com metro, dá metro quadrado. 5 metros por 6 metros, 30 metros quadrados o cara grandão. Agora, outra coisa que eu consigo calcular é esse trapézio aqui, ó.
Tá vendo esse trapézio? Eu consigo calcular ele de certa forma. E eu consigo calcular esse outro trapézio aqui em cima também, de certa forma. Quer ver, ó? Imagina que a área do trapézio, a área de um trapézio, né, não importa o formato desse trapézio, pode ser um trapézio isósceles, pode ser um trapézio retângulo, pode ser um trapézio totalmente, como é que se diz? Jesus. Escaleno, né? Com os lados aqui diferentes. Mas a área de qualquer trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E eu sei as bases deles, né? Ó, essa daqui é a base maior do trapézio de baixo, essa é a base menor do trapézio de baixo. Então a base maior dá 8, base menor dá 5. A altura, essa eu não sei. Essa eu não sei. Eu vou colocar X para ela, tá? Tudo isso aqui dividido por 2. Essa é a área do trapézio de baixo. Né? Eu vou até colocar ele assim, ó. É o trapézio que está de ponta cabeça ali. Ok? E o trapézio que está lá em cima? O trapézio que está lá em cima. Ele tem a base maior dele, é a mesma, ó. Essa base aqui, ó. Desse trapézio de cima, a base maior dele é 8. A base menor dele é 5, né? Porque eu tenho um paralelepípedo. Então lá em cima também é 5. A altura dele, gente, eu também não sei. Mas eu sei que a altura total é 6, não sei? Eu sei que a altura total daqui até lá, daqui de baixo até lá em cima, dá 6, né? Porque é o que eu tenho aqui. Então, o que quer que seja que tem aqui em cima é 6 menos x. É tudo menos esse pedacinho x que eu já usei. Então, aqui a altura é 6 menos x. E tudo isso dividido por 2, porque a fórmula manda. Então, você percebe que esse cara aqui, 8 com 5 dá 13, né? 13x sobre 2. E esse cara aqui, se eu somar, se eu juntar a área de um trapézio com a área do outro, eu calculei separadamente, mas agora eu vou juntar. Isso aqui vai dar 13 vezes 6 menos x, tudo isso dividido por 2 também. Como os denominadores são iguais, eu posso juntar os denominadores. Aliás, juntar não, né? Eu conservo os denominadores e somo as bases. Então isso aqui vai ficar 13x, e do lado de cá eu tenho 13 vezes 6, e depois 13 vezes menos x, né, que dá menos 13x. Ok? Então olha que maravilha, eu não sei quanto que é o x, mas eles se cancelam aqui na hora de juntar. Vai ficar 13 vezes 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Né? Então isso aqui é a mesma coisa que 13 vezes 3, que dá 39. Olha lá, a área total, né, se eu pegar todo esse trapézio de baixo com todo aquele trapézio de cima, dá 39 metros quadrados. Ok? Dá 39 metros quadrados. E se eu sei que o paralelepípedo em branco ali no meio dá 30, ora, de 30 para 39 são 9 metros quadrados, que é exatamente essa área, a soma, né, dessas áreas rachuradas. Ok? Então você percebe que eu não sei a área dessa parte nem a área dessa outra parte, mas eu sei que juntas elas têm que dar 9, porque a diferença entre só a parte que está em branco, que é o paralelogramo, e a área total, né, que é 39 metros quadrados, que é esse trapézio aqui mais aquele trapézio lá. Beleza? Show de bola, paramos esse vídeo por aqui e continuaremos num próximo.